satisfação tê-la aqui conosco no quadro A Sala do Corretor Responde. Pessoal, para quem não conhece o professor Fernando de Queiroz, ele é CEO da Sala do Corretor, é professor, mentor e perito avaliador. Também atua como advogado consultor na área do direito imobiliário. Professor, posso fazer a nossa pergunta de hoje? Claro, César, é uma satisfação poder respondê-lo. Nossa pergunta é: de que forma, por exemplo, um imóvel com valor de mercado estimado em 1 milhão, mas sem registro documental e dependente de processo de uso capião, sofre depreciação no mercado imobiliário? Olha só, excelente pergunta e essa é muito importante para que quem trabalha com avaliação de imóveis e vai passar essa informação para seus clientes, ele tenha uma noção das consequências, né, desse conhecimento. Se você não transfere esse conhecimento para o seu cliente que pediu uma avaliação, uma perícia judicial, seja lá qual for o documento necessário, mas que fale sobre valores, né, para isso fica mais fácil explicar dando um pequeno exemplo, colocando essa condição de que você me passou aqui na pergunta. Então, vamos supor, eu tive uma situação em que um colega advogado pediu para fazer uma avaliação, né? Pediu para que eu providenciasse, junto com meus e-coworkers aqui da sala do corretor, uma avaliação para fins de processo de sucessão, né? Ou seja, a herança, a famosa herança, né? Então, essa família tinha como herança uma média de 8 a 10 imóveis, não? Então, eu só estou dando como exemplo, né? Adaptando esse exemplo na sua condição. Então, vamos supor que, fazendo a avaliação desses imóveis, a gente percebeu que não tinha documentação. Ou seja, não se podia provar a propriedade, então a gente entendeu que as pessoas ocuparam uns 2 ou 3 pedaços de terra, né? Então, fizeram edificações, construções irregulares ali, né? Então, não tiveram nenhum compromisso em regularizar aquilo ali através do processo de uso capião. Então, vamos colocar o total, né? A soma do resultado, ou seja, o resultado de todos esses imóveis juntos, como se estivesse custando justamente esse valor que você expôs aí na pergunta, R$1 milhão. Juntou o imóvel A, o imóvel B, C, D, 8 ou 10 imóveis, então, juntando tudo, deu R$1 milhão, mas naquela condição de não ter nenhum sido regularizado. Então, o que acontece? O avaliador, geralmente, ele vai avaliar o que está, né? Ele vai o que ele está vendo, né? Ele faz a vistoria, etc., vê a documentação, etc., então ele vai fazer uma avaliação nesse caso, né? Atendendo uma metodologia específica adequada àquela situação, que no caso foi utilizada a metodologia evolutiva, né? E na metodologia evolutiva, segundo a BNT da série 14653, lá no ponto 2, né? Então, ele tem dizendo, vem a norma dizendo exatamente como deve ser essa avaliação. Então, você faz a avaliação do terreno, por si mesmo, né? Separado do valor das edificações, considerando depois uma depreciação, usando a tabela de Ross-Heidecker, então alguns preços que são da reedição do imóvel, usando também o custo de substituição, de quanto seria aquele imóvel se novo fosse após feita a depreciação. No final, você junta o valor do terreno e o valor das edificações já depreciadas, tudo dentro de um só parecer. E você diz, por exemplo, que vamos colocar nessa condição que tudo deu R$1 milhão, mas não estamos considerando que aquele imóvel tem ainda necessidade de se abrir um processo de uso capião, que é o caso da pergunta, né? Para que ele possa ser regularizado. Então, está aí uma situação bem simples, bem fácil de entender, porque o mercado imobiliário, né? Esses treinamentos que nós damos aqui, essas perguntas, essas respostas são feitas não só para quem trabalha com avaliações e perícias, seja ela perícias para particulares ou judiciais, ou até como assistente técnico, que eles saibam realmente como responder e qual a importância de colocar essa observação dentro dos seus pareceres. Então, existe sim uma depreciação, né, do valor. Porque, veja bem,
quem vai comprar um imóvel não vai comprar um imóvel com um problema. Quer dizer que você vai comprar um imóvel e ainda tem que entrar com um processo de uso capião. Será que eu tenho aquelas condições para uso capião? Será que não pode aparecer um herdeiro dentro do processo e eu posso ser indeferido? Então, quer dizer, é uma série de fatores, né, de condições reais em que quem compra aquele imóvel não regularizado, ele compra também com problema. Então, você vai vender o imóvel com problema. Então, me diga uma coisa, para todos vocês que estão estudando aí, aqui, ou que estão trabalhando dentro dessa área de perícia judicial, ou perícia de imóveis em geral, o seu cliente gostaria de comprar um imóvel totalmente regularizado ou imóvel com problema de regularização? Então, quando você vende um imóvel com problema de regularização, nem vende, né? Porque se for no caso, o profissional corretor, ele não vende, ele intermedia. Se você for participar de uma intermediação, como corretor de imóveis, por exemplo, ou for avaliar um imóvel como engenheiro ou arquiteto, tanto faz. Qualquer uma dessas profissões são profissões habilitadas para trabalhar com perícias em avaliações. Então, vamos supor que você vai entregar um documento para esse cliente, né? Então, me diga uma coisa, tá? Você está vendendo o imóvel por si, ou está vendendo um problema também? Então, quando você vende um imóvel com problema, esse problema tem um valor de redução dentro daquele seu parecer técnico, né? Então, isso é importante. Então, se o imóvel vale R$ 1.000.000, então a gente vai dizer o seguinte, bom, no caso, a pergunta do amigo César, se for passível de uso capião, então como é que a gente sabe se aquele imóvel realmente tem a condição de ser usucapido, né? Então, nós temos que ver principalmente as condições da ação, né? Você tem que ter a posse ad usucapione, posse mansa e pacífica, sem interrupção pelo passar do tempo. Então, você vai ter que decidir, o jurista, o advogado, o cientista jurídico, ele vai perceber que ele tem que entrar quantas espécies de usucapião, né? Vamos dar aqui só 4, você vai ser usucapião extraordinário, ordinário, urbano ou rural. Tem várias espécies de usucapião aí, né? Então, vamos colocar só essas 4 para não exagerar, porque a nossa intenção é transmitir conhecimento através de uma pergunta muito importante que o amigo César... Por sinal, César, você também é um perito judicial que tem cadastro homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, tem várias perícias trabalhando, e eu quero lhe dar os parabéns, porque os resultados foram excelentes, que eu pude observar depois que você treinou conosco, está aí no mercado, firme e forte e cuidando dos seus clientes. Então, aqui, voltando aqui ao assunto. Então, nesse caso, o advogado ele vai começar a perceber que ele não vai fazer aquele trabalho de graça, né? Então, se você pegar aqui a tabela mínima de honorários da OAB, você vai ver que para a espécie de processo de usucapião, né, se cobra pelo menos 20% do valor do imóvel. Então, um imóvel que teve uma avaliação de R$ 1.000.000, ou esses vários imóveis que eu estou dando aqui como exemplo, então, no mínimo, ele vai perder 20%, mas o advogado, ele não vai simplesmente fazer aquela cobrança de honorário dos 20%. Tem outras necessidades, juntada de documentos, né? Análise de risco, um monte de coisa, porque, às vezes, tudo isso é feito de acordo com a lei, etc. E lá na frente, o magistrado diz o seguinte, olha, eu vou indeferir porque faltou isso, eu vou indeferir porque aqui não cabe a uso capião, cabe, vamos supor, um outro tipo de processo, como sucessão e etc., porque percebeu-se que houve aqui um impedimento, alguma coisa, então esse terreno, ele faz parte ele é um bem público, né, de uso comum do povo, de uso especial, ou bem público, simplesmente um bem dominical. Então, quer dizer, são vários aspectos que, a posteriori, você descobre que ele pode ser indeferido. Então, quer dizer, o risco é assaz amplo, é gigantesco. Então, comprar um imóvel sem estar regularizado, e olha que tem muitos aqui no Brasil nessa situação. Então, é um risco. Então, você tem a obrigação, se você for trabalhar como corretor, então você tem que prestar atenção ao artigo 723 do Código Civil. O corretor é obrigado a informar tudo sobre o andamento do negócio que possa onerar o negócio, e tem lá no parágrafo seguinte lá sobre perda de pagar por reparação por perdas e danos, né? Então, quer dizer, o corretor ele é obrigado a dizer tudo isso pela própria profissão dele, né? Está no artigo 723 do Código Civil. Ele é obrigado a informar. Então, se você fizer uma avaliação,
Aí você informa a condição de, olha, é necessário, onde é que você vai informar isso? Então, você tem que pensar, né? Isso é só se for questão de uso capião, mas às vezes o risco pode ser até maior, pode chegar até tendo que reduzir desse valor que você descobriu na avaliação, até 30%, 40%, 50%. Eu já ouvi falar até de 70% do valor do imóvel. Mas, por curiosidade, alguns meses atrás, eu estive conversando com colegas advogados também especialistas na área, né? E ele foi bem claro comigo, né? Na reunião que tivemos, ele disse o seguinte: bom, você pode perder 50% só pelo fato do imóvel não ter sido regularizado. Às vezes o imóvel falta pouco para regularizar, às vezes ele tem várias dificuldades jurídicas que tem que ser estimada e tem que ser analisada pelo profissional advogado. Então, não adianta a gente dizer, oh, você vai ter 20% a menos, 30% a menos, 50% a menos do valor que foi achado na sua avaliação para poder, né, vender, conseguir venda para esse imóvel, porque as pessoas não compram problemas, eles compram imóveis. Agora, se vier com problema, vão pedir para reduzir. Então, o mercado não vai enxergar esse imóvel como R$ 1 milhão, se tiver essas nuances a serem ainda resolvidas. Ele vai enxergar que o imóvel tem uma diminuição bastante grande aí no seu valor de negociação, no valor da intermediação. Então, se você está vendendo um imóvel de 1 milhão que está com esse problema, né? Então você pode ter certeza que no mínimo 20%, 30% ele vai ter que ser reduzido o valor e pode chegar até 50%, eu digo, né? Estimando, mas não existe nada que se diga, olha, tem que ser isso, eu tenho que ser aquilo, essa porcentagem ou outra. A gente calcula mais ou menos, por uma questão de bom senso, né, de que no mínimo 20%, como a tabela da OAB, é necessário para um advogado solicitar para iniciar um problema, né? Iniciar um processo de uso capião, mas às vezes pode durar 2 até 10 anos, né? Quer dizer, é muito tempo, é muito problema para ser resolvido naquele imóvel que você está vendendo. Ele não vai valer 1 milhão, ele vale 1 milhão pelas condições físicas dele, do terreno, com relação à comparação que você faz dos outros imóveis, da sua amostra, né, dos elementos amostrais que estão ao seu redor. Então, vamos supor que ele valha 400 mil e as edificações 600 mil. Somando tudo, as edificações já num processo, num parecer técnico, usando a metodologia evolutiva, seguindo bem à risca a BNT 14653.2, lá, que diz como deve ser feito o seu laudo de avaliação, com as exigências mínimas, que está lá até, se eu não me engano, no item 10 da BNT 14653.2. Ele vem dizendo, o laudo tem que ter isso e aquilo. Então, pronto. Então, não espere vender o preço cheio que você encontrou na sua avaliação quando o imóvel está pendente de regularização fundiária ou de documentação dele mesmo. Excelente explicação, professor Fernando. Mas diante dessa condição, o perito avaliador tem a obrigação de informar, em seu parecer técnico, laudo de avaliação ou laudo de perícia, a depreciação do valor do imóvel por falta de regularização? Bom, isso aí é interessante, né? Essa pergunta, porque quando se fala de avaliação de imóveis, então o perito, aquele que tem consciência, o perito avaliador imobiliário, que vai trabalhar em cima do valor mercadológico daquele imóvel, porque todo mundo quer saber quanto vale, quanto o mercado paga por aquele imóvel. Então, quem dita as regras do mercado, quem dita as regras é o mercado, sobre determinado valor daquele imóvel localizado naquela região e etc. Então, tudo isso é visto numa avaliação quanto ao valor mercadológico de um imóvel. Então, para isso, você tem que seguir regras. Se você é corretor, você começa por aquela resolução COFES-CRES 1066, mas lá, né, nessa condição que eu acabei de falar aqui, nós falamos de imóveis trabalhados, uma perícia efetuada, então elaborada dentro de uma metodologia específica que tem na ABNT. Essa metodologia evolutiva tem na ABNT, onde você pega o terreno, faz uma avaliação usando o método comparativo direto de mercado e depois você observa tudo que foi edificado
naquele imóvel avaliando, então você ali vai verificar a área construída dele. Para você verificar a área construída dele, você tem que verificar como funciona o plano diretor daquela cidade, código de obras e posturas, vai verificar se aquela parte que sobra das telhas também são considerados, em certos municípios, é considerado também parte da área construída ou não, ou seja, você tem que fazer a sua própria inspeção, a sua vistoria. Então, na vistoria, você tem que saber também como funciona aquelas áreas que você gasta menos quando vai construir. Quando você constrói uma sala, né? Você edifica uma sala, um quarto, uma cozinha, então é diferente do que você gasta numa varanda. Então, essas nuances aí você tem que aprender numa ABNT específica que diz como é que você faz aí, diferencia essa área total dessa outra área que tem um custo menor. Multiplica pelo CUB, custo unitário básico de mercado. Se você quiser usar o PIN ou então outras fontes para entender como funciona, você faz, assim o faz, né? Mas geralmente o mercado se usa o custo unitário básico do Sinduscon, que é da indústria da construção civil, e aplica aí aquela tabela de Ross-Heidecker que deprecia, né? Deprecia aquele imóvel, tal, aquela construção, a edificação, porque ela foi construída, vamos supor, há 10 anos atrás. Então, todo imóvel tem uma validade mínima, né? Quer dizer, a obsolescência dele, né? Então, tem, por exemplo, um imóvel de luxo, um apartamento de luxo dura 60 anos, é uma casa simples, de nível médio, né? Dura 70 anos, então existe todo um trabalho, toda uma metodologia que tem que ser seguida e está normatizada naquela ABNT 14653.2, dizendo como faz essa avaliação, o passo a passo. Então, você, após terminar essa avaliação, você tem que colocar quanto custou o imóvel. Nesse caso, primeiro você descobre quanto custou o terreno, soma-se com o valor encontrado daquela edificação já com valor depreciado em virtude da idade, aquele negócio todo, né? Como você sabe muito bem, você é perito judicial também, trabalha com muitas perícias também, inclusive eu sempre tenho um prazer imenso em falar com você, porque você é um grande profissional. Então, dentro dessa resolução, da 1066, ou então da ABNT 14653, que no caso é a ABNT 14653 que a gente está seguindo, e você deve dizer que está seguindo a ABNT 14653, então lá você tem que ler, saber se você é obrigado ou não a colocar essa informação. Será que eu sou obrigado só a avaliar o imóvel e dizer quanto é que ele vale, independentemente da condição de ter a documentação registrada ou não? Será que a pessoa consegue comprovar que tem uma relação de propriedade, direito real de propriedade com relação àquele imóvel, avaliando? Então, lá não tem dizendo que você tem essa obrigação. Por outro lado, é um princípio constitucional, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Então, se a lei não te obriga, a norma, mesmo sendo infralegal, que é uma norma da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela não é uma norma voltada só para uma categoria, ela é voltada para a sociedade em geral. Então, todos aqueles profissionais que estão habilitados a trabalhar, por exemplo, a 5410 dos eletricistas, então todos que estão ali, engenheiro eletricista, técnico em eletricidade também, né? Tem que ter nível técnico, nível de engenharia elétrica, etc. Todos têm que seguir aquela norma. Assim acontece com a 14653 também. O princípio constitucional ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude da lei. Então, se não existe nenhuma lei que obrigue você a se aprofundar nesse assunto, você não é obrigado a fazer, mas existe lá naquele próprio passo a passo, que está lá na 14653, se eu não me engano é o item 10, está no item 10, está 14653.2, item 10, porque eu não estou com ela aqui, é de cabeça, né, que eu estou falando aqui, salvo engano. Então, lá tem dizendo como deve ser feita a avaliação. Primeiro, identificar o requerente. Então, o requerente foi a Dona Maria e seu José Anzóis Pereira, né? O objetivo, o objeto da avaliação, o objeto é o bem imóvel tal, situado na rua tal, objeto da matrícula número tal, se tiver matrícula, nesse caso não tem matrícula, né? 2, 3, a finalidade é para fins judiciais, para fins apenas de comerciais, e etc. Então, você vai só preenchendo aquilo ali, não tem nenhuma dificuldade em fazer uma avaliação. Se você é perito, se você é especialista no assunto, você tem conhecimento e sabe que não tem nenhum problema, mas lá tem o seguinte,
né? Tem um item importante que são os pressupostos e ressalvas. É nesse local onde você deve colocar, olha, de imóvel vale R$ 1 milhão, de acordo com uma pesquisa que foi feita. Agora, nos pressupostos de ressalva, você coloca essa observação. Essa primeira pergunta que você fez, essa resposta, você pode sintetizar ela de forma em que você coloque nos seus pressupostos de ressalvas. Olha, uma ressalva, o imóvel avaliando faz parte de uma invasão, ou então de uma ocupação irregular e etc., que ainda tem que ser feita. Então, considera-se que deve-se procurar um especialista no assunto para saber quanto ele vai gastar ou vai cobrar em seus honorários. Ou seja, de uma forma bem sucinta, resumindo tudo do que vai possibilitar para que você possa regularizar esse imóvel. Então, só quem vai te dar uma ideia, se realmente for necessário o processo de usucapião, é o advogado, porque a lei obriga que você, para entrar com o processo de usucapião, você tem que procurar um advogado, né? Então, você acha um advogado da sua confiança, o advogado da minha confiança é trabalhista, procura um especialista na área de direito imobiliário, né? Eu sugiro. Porque a advocacia é igual à corretagem. Tem uns que são especialistas também em vendas, outros em perícias judiciais, como você, César, é especialista exclusivo em perícias judiciais e imóveis em geral correlatos a avaliações, como também tem engenheiros que só trabalham com cálculo, são os calculistas, outros que trabalham com só acompanhando as edificações e etc., fazendo aquele trabalho maravilhoso que é por causa deles que nós temos os melhores prédios aqui nas nossas cidades, né? Então, e com segurança, né? Então, cada profissão do médico tem o ginecologista, tem o oftalmologista, etc. Então, assim também tem um advogado. Então, eu sugiro que você procure um advogado, não só da sua confiança, mas que seja especialista no assunto, porque vai facilitar bastante, né? Ele vai verificar a relação de propriedade, ele vai entender o que são direitos reais de propriedade, que está no artigo 1228 do Código Civil, o proprietário é aquele que sobre a coisa tem direito de usar, gozar, dispor e reivindicar. Ele tem que saber também do procedimento passo a passo do uso capião, verificar se a propriedade ela tem algum impedimento para que ela use capião, aquele negócio. Então, são muitas coisas detalhadas que esse profissional vai ter que lhe passar, né? De informações, de assim, olha, senhor César, para o seu cliente eu vou ter que, ele vai encarar um processo de escapião, ele vai suportar o processo de escapião, isso vai custar no mínimo 30, 40, 50, ele vai te dizer. Ele vai analisar primeiro as condições, né? Porque às vezes a pessoa já tem a posse ad usucapione, já está com o tempo certo, essa pessoa já está pagando, por exemplo, tem toda a documentação necessária, está pagando IPTU, já registrou na prefeitura alguma coisa, então verifica-se que não existe nenhuma relação de inventário, alguma coisa. Então, tudo isso é analisado pelo advogado, ele é a melhor pessoa para te informar quanto realmente aquele processo vai custar para deduzir do preço da avaliação que você fez. Então, se o teu cliente pedir, você vai procurar um profissional para te dar detalhes, né? Como uma avaliação para fins de asta pública, por exemplo, você tem que procurar. Eu me lembro que você me perguntou uma vez, professor, um magistrado me pediu uma avaliação para que eu apresentasse o valor da avaliação para a asta pública. Então, você foi lá, passou e-mail entrou em contato com a junta comercial, viu aqueles leiloeiros antigos de 30 anos de idade, de profissão, eles te responderam com maior alegria aquele negócio todo, e a partir daí você respondeu ao magistrado, foi um sucesso. Então, por isso que eu estou te dizendo, é necessário que você, pelo menos, alerte o seu cliente, né? Nos pressupostos e ressalvas, dizendo que essa condição específica do seu imóvel vai trazer realmente uma redução no valor na hora da comercialização, porque eu tenho certeza, se você provar que o imóvel vale 1 milhão, mas não tem documentação, eles vão descontar entre 20, 30, 40, até 50%, ou mais, né? Mas isso tem que ser analisado por profissional especialista. É isso que eu posso te responder. Desculpa se fui longo demais. Excelente, professor. Mais uma vez, muito obrigado, professor Fernando. E até a próxima aqui no quadro A Sala do Corretor Responde.